É natural, após uma vida inteira acompanhando cultos, leituras e tradições, que muitos se perguntem: como as religiões se formaram? As histórias da Bíblia são exatamente como me contaram? São questões que vão além da mera curiosidade. Dizem respeito à busca de sentido e honestidade intelectual que acompanha tantos fiéis ao longo das décadas. Frequentemente, os próprios pastores e líderes religiosos reconhecem, em privado, que os textos sagrados são marcados por complexidade, edições e debates que os púlpitos raramente ousam mencionar. Neste ensaio, propõe-se um olhar sereno, respeitoso, mas fundamentado nas evidências históricas, filosóficas e críticas acumuladas por grandes pensadores, entre eles, Baruch Spinoza, considerado um dos pilares do pensamento moderno e precursor da crítica bíblica. Nosso propósito está longe de abalar a fé genuína, mas sim propor uma compreensão mais madura e realista das origens do cristianismo, das escrituras e das instituições religiosas. A honestidade histórica, afinal, não destrói a espiritualidade sincera, apenas a livra de fundamentações frágeis e de expectativas irreais. Com esse espírito, caminhemos juntos pelas principais questões levantadas pela tradição crítica, começando por aquela que sustenta todas as demais. Quem de fato escreveu a Bíblia? Antes de entrarmos nas 5 grandes questões críticas sobre o cristianismo, vale entender quem foi Spinoza, o pensador que inspirou grande parte dessas reflexões. Baruch Spinoza, nascido em 1632 em Amsterdã, era descendente de judeus portugueses expulsos da Península Ibérica. Exímio estudante do hebraico e dos textos bíblicos, cedo se destacou pelo seu espírito investigativo e vontade de conciliar fé e razão. No entanto, sua coragem de questionar dogmas estabelecidos fez com que fosse excomungado de sua comunidade ainda jovem, levando uma vida de discrição, trabalho artesanal e escrita filosófica. Sua obra mais notória sobre o tema, o Tratado Teológico Político, tornou-se símbolo da liberdade de pensamento e da separação entre teologia e filosofia. Spinoza defendia que os textos religiosos deviam ser lidos e analisados como quaisquer outros textos literários, com senso crítico, atenção ao contexto histórico e perguntas sinceras sobre autoria, intenção e significado. Para ele, a fé madura era aquela capaz de reconhecer as limitações humanas da tradição religiosa, sem perder a dimensão do sagrado, uma postura pioneira que influenciou gerações de estudiosos, de teólogos liberais a arqueólogos contemporâneos. Mentira 1. A Bíblia foi escrita pelos próprios profetas. Dos bancos das igrejas aos grupos de estudo bíblico, uma ideia quase universalmente difundida é de que os livros da Bíblia foram escritos de próprio punho pelos profetas, reis, apóstolos ou testemunhas mencionadas em seus títulos. Moisés teria redigido o Pentateuco, Davi, os Salmos, Isaías, seu livro profético, Mateus, Marcos, Lucas e João teriam registrado os evangelhos com base no que viram e ouviram diretamente de Jesus. Essa imagem romântica da autoria direta é tida como garantiado valor divino e legitimidade espiritual do texto. No entanto, já desde o século XVII, e sobretudo a partir dos trabalhos de Spinoza, começou-se a desconfiar que a realidade era muito mais complexa. O Tratado Teológico Político foi revolucionário justamente porque analisou racionalmente os próprios textos bíblicos, buscando indícios internos de que suas narrativas, estilos e até mesmo relatos de eventos posteriores contradiziam a ideia de autoria direta e contemporânea. Spinoza chamou atenção, por exemplo, para detalhes impressionantes do texto do Deuteronômio. Nele, não só é narrada a morte de Moisés, mas o autor descreve onde o corpo foi sepultado, referindo-se a Moisés sempre na terceira pessoa. Não faria sentido, argumentava Spinoza, que o próprio personagem escrevesse tais detalhes sobre si mesmo. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a nomes de cidades e povos que, comprovadamente, só existiram séculos depois dos eventos narrados. Arqueologia, linguística e análise textual foram avançando essas hipóteses. Hoje,
A maioria dos estudiosos concorda que o Pentateuco, por exemplo, foi compilado a partir de várias tradições orais e textos de épocas diferentes, reunidos por escribas e editores anônimos, muitos séculos após os acontecimentos fundadores. Na academia, fala-se em hipótese documentária, identificando ao menos 4 grandes fontes: ravista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, reunidas principalmente no período pós-exílio babilônico, século VI a.C. Isso significa que ao menos parte da Bíblia reflete debates, interesses e visões políticas dos tempos em que foi redigida e compilada, como a necessidade de promover unidade nacional, justificar o retorno a Jerusalém e fortalecer a autoridade sacerdotal. Situação semelhante ocorre no caso dos Salmos. Embora muitos deles sejam atribuídos a Davi, a análise poética, histórica e historiográfica revela estilos, vocabulários e referências a eventos que se dispersam por vários séculos. O mesmo vale para o livro de Isaías, reconhecido hoje como obra de ao menos 3 autores distintos: Proto, Deutero e Trito Isaías, isto é, Isaías original, um autor do período exílico e outro do pós-exílio. Isso não diminui a importância religiosa dos textos, mas mostra que a tradição escrita é resultado de um longo e complexo processo de transmissão, edição e adaptação. No Novo Testamento, a tradição popular sustenta que Marcos, Mateus, Lucas e João são evangelhos escritos pelos apóstolos ou suas testemunhas diretas. Contudo, os próprios textos mostram sinais de utilização de fontes anteriores, como a chamada fonte que, diferenças de ênfases e detalhes discordantes em passagens paralelas. A datação dos evangelhos varia, em geral, de 40 a 70 anos após a morte de Jesus, período no qual a oralidade desempenhou papel fundamental na formação das narrativas. A imagem de autoria direta fortalece a autoridade das escrituras e dos líderes religiosos. Ao apresentar o texto como carta direta de Deus, reduz-se a legitimidade de outras leituras e interpretações. É compreensível, diante desse cenário, que muitos pastores e pregadores hesitem em abordar abertamente essas complexidades. Nas faculdades de teologia, porém, esses debates são o centro das discussões acadêmicas, ensinando sobre análise textual, crítica das fontes e evolução das tradições. Reconhecer que a Bíblia é fruto de uma longa evolução histórica, escrita e compilada por gerações de pessoas em contextos sociais e políticos diversos, não destrói o valor espiritual do texto. Pelo contrário, pode abrir espaço para uma leitura mais rica, madura e contextualizada. Muitos estudiosos, religiosos e fiéis encontram nesse movimento uma fé mais resiliente e consciente, baseada não em ilusões ou simplificações, mas em respeito à complexidade e à tradição viva que moldaram a mensagem cristã. Mentira 2. Jesus fundou o cristianismo. É bastante comum, especialmente em sermões e círculos devocionais, pensar que Jesus veio ao mundo já com o objetivo de fundar uma nova religião, criando igrejas, sacramentos, uma hierarquia e, de certa forma, completando ou superando o judaísmo. Expressões como nos passos do mestre, forma original de fé cristã e evangelhos como projeto da igreja reforçam essa ideia. No entanto, quando se investiga a história e os textos com atenção, descobre-se que Jesus viveu e ensinou radicalmente inserido no judaísmo de seu tempo. Suas mensagens, parábolas e práticas são marcadamente judaicas, citando a Torá, dialogando sobre o sábado, mantendo os costumes religiosos e dirigindo-se principalmente ao povo judeu. A ruptura entre judeus seguidores de Jesus, nazarenos, e o judaísmo principal foi, na realidade, lenta e cheia de debates. Por várias décadas, os seguidores de Jesus viam-se como parte de uma reforma interna do judaísmo, não como fundadores de algo novo. A própria figura de Jesus era interpretada a partir das expectativas messiânicas judaicas, e seus primeiros discípulos continuaram frequentando sinagogas, observando o sábado e seguindo tradições judaicas.
Foi a atuação de Paulo de Tarso, alguns anos após a morte de Jesus, que realmente deu início ao processo de transformação, universalizando a mensagem e ampliando-a para os gentios, ou seja, os não-judeus. Paulo, judeu culto e cidadão romano, nunca conheceu Jesus em vida. Sua experiência foi marcada por visões e interpretações que misturaram o pensamento hebraico com a filosofia grega e as práticas religiosas do mundo romano. Em suas cartas, Paulo argumenta pela abolição da circuncisão, das restrições alimentares e, essencialmente, da necessidade de tornar-se judeu antes de converter-se ao cristianismo, criando as primeiras comunidades cristãs autônomas. As cartas de Paulo revelam divergências profundas com outros seguidores originais de Jesus, como Pedro e Tiago. Muitos dos judaizantes desejavam manter as práticas da lei mosaica, vendo Jesus como um Messias judeu, não um Deus encarnado, nem fundador de uma religião universal. Esses debates são evidentes tanto nas cartas paulinas quanto em Atos dos Apóstolos, que registram concílios e discussões acaloradas sobre como lidar com os novos convertidos de origem não judaica. O próprio Paulo se autodenomina apóstolo dos gentios, e sua liderança foi decisiva para que o cristianismo deixasse de ser uma seita judaica e se tornasse uma religião aberta a todos, independentemente da etnia. Muitos estudiosos modernos consideram Paulo o verdadeiro fundador do cristianismo, tal como é conhecido hoje, uma fé universal e separada do judaísmo, com conceitos próprios, como a salvação por meio de Cristo, a justificação pela fé e a organização de comunidades independentes. Sem Paulo, é possível que as tradições de Jesus tivessem permanecido limitadas a círculos judaicos restritos. A distinção entre cristianismo e judaísmo foi consolidada somente após as duas grandes revoltas judaico-romanas do século I e II, quando o Templo de Jerusalém foi destruído e as comunidades judaicas se reorganizaram em torno dos rabinos e sinagogas. Foi nesse contexto que os seguidores de Jesus, agora marcadamente gentios e com práticas diferenciadas, passaram a ser chamados cristãos, expressão inicialmente pejorativa empregada em Antioquia e depois adotada pelos próprios fiéis. O desenvolvimento da teologia cristã, inclusão dos gentios e novas interpretações sobre Jesus foram resultado de décadas de debates, visões conflitantes e adaptações às culturas locais. O cristianismo, portanto, não surgiu pronto no tempo de Jesus, mas foi construído progressivamente por figuras como Paulo, líderes das comunidades e pensadores que redefiniram o papel dos ensinamentos de Jesus no mundo greco-romano. Especialistas distinguem o chamado Jesus histórico, o pregador, profeta e mestre de Israel, do Cristo da fé, figura que emerge posteriormente nos escritos cristãos como Salvador universal, Filho encarnado de Deus e centro de uma série de eventos teológicos distantes da tradição judaica inicial. A divinização de Jesus, constituição da doutrina trinitária e criação de sacramentos são processos que ocorreram ao longo dos séculos, não existindo como partes definidas do projeto original de Jesus. Essa compreensão não diminui o impacto de Jesus na história, apenas coloca sua atuação no contexto das profundas transformações culturais, religiosas e políticas que marcaram o Império Romano e o judaísmo do Segundo Templo. Mentira 3. A doutrina da Trindade é bíblica. Para muitos cristãos, a doutrina da Trindade, que Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é central e inquestionável. Nas igrejas, a Trindade é ensinada como uma verdade revelada, claríssima nas Escrituras, presente desde o batismo de Jesus e confirmada em passagens como a fórmula batismal em Mateus 28:19. Essa doutrina parece dar uma base sólida para a fé, unificando ideias sobre a divindade e a encarnação. Contudo, quando se examinam os textos originais do Novo Testamento e a história do cristianismo primitivo, percebe-se que a palavra Trindade nem sequer aparece na Bíblia. A formulação clara e sistemática de uma divindade tripartida
só surgiu muitos séculos após os eventos narrados nos evangelhos, resultado de longos debates teológicos e filosóficos entre os líderes da igreja. Spinoza, com sua análise crítica, destacou que Jesus nunca ensinou uma doutrina trinitária. Tampouco os apóstolos ou os primeiros cristãos formaram essa ideia de forma explícita. Muitos versos usados para defender a Trindade, como o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, têm interpretações variadas e são lidos dentro do contexto de um desenvolvimento teológico posterior. Diversas interpretações sobre a natureza de Jesus. Nos primeiros séculos, várias comunidades cristãs tinham visões diferentes sobre Jesus e sua relação com Deus. Algumas, como os arianos, acreditavam que Jesus era uma criatura divina, rodeada, mas subordinada a Deus Pai. Outros, os modalistas, viam as três pessoas da divindade como manifestações ou modos de um único Deus, não entidades separadas. Havia ainda os adocionistas, que ensinavam que Jesus era um homem perfeitamente justo, que foi adotado por Deus no batismo. Essas divergências geraram debates intensos, combate a heresias e formação de diferentes evangelhos, cartas e escritos que hoje chamamos apócrifos ou gnósticos. Por exemplo, os gnósticos criaram evangelhos alternativos com cristologias muito distintas, desviadas do que viria a ser a ortodoxia oficial. A definição formal da Trindade como dogma cristão ocorreu em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino. Esse concílio não foi apenas uma reunião religiosa, mas uma decisão política estratégica para unificar o Império Romano sob uma única fé imperial. A escolha da doutrina trinitária, com sua linguagem influenciada pela filosofia grega neoplatônica, o termo homoousios, que significa de mesma substância, visava fortalecer a coesão do império e da igreja. Mesmo após Nicéia, a doutrina passou por acréscimos e ajustes, como a inclusão do Espírito Santo como pessoa divina no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. A imposição da ortodoxia trinitária envolveu perseguições, exílios e censura a outros grupos cristãos, revelando a dimensão política por trás da definição dogmática. O ensino nos seminários e a pregação pública. Nas escolas de teologia modernas, hoje se aprende sobre essa história e as controvérsias cristológicas que antecederam a consolidação da Trindade. Estuda-se a evolução do pensamento, os argumentos filosóficos usados e o contexto sociopolítico que influenciou a criação da doutrina. Contudo, nos púlpitos, ainda é comum que a Trindade seja ensinada como um mistério revelado por Deus e presente clara e diretamente nas Escrituras, sem mencionar a complexidade histórica. Essa simplificação ajuda a manter a unidade doutrinária e a autoridade eclesiástica, mas oculta a riqueza e diversidade das primeiras comunidades cristãs. Questionar a base bíblica da Trindade desafia não apenas uma crença, mas a tradição que estrutura séculos de fé e poder religioso. Mentira 4. A igreja primitiva era unificada. A maioria dos cristãos imagina a igreja primitiva como uma comunidade coesa, unida em fé, seguindo as orientações diretas dos apóstolos, com uma mensagem clara e sem grandes divergências, uma continuidade perfeita do ensinamento original de Jesus. Essa visão fortalece a legitimidade das igrejas atuais e reforça a ideia de que há uma linha reta e imutável que liga as origens ao presente. Porém, as pesquisas históricas e as descobertas arqueológicas e documentais revelam uma realidade bem diferente. Nos primeiros séculos, o cristianismo era diverso, fragmentado e cheio de tensões internas. Não havia uma única fé, mas sim múltiplas formas de cristianismo, disputando sobre quem era Jesus, como interpretar sua mensagem e quais seriam os rituais e livros sagrados válidos. Grupos como os judaico-cristãos, que mantinham práticas judaicas como o sábado e a circuncisão, os gnósticos, com seus evangelhos secretos e conhecimentos esotéricos, os marcionitas, que rejeitavam o Antigo Testamento,
e diversos outros disputavam entre si com fervor. Cada grupo tinha suas próprias escrituras, tradições e hierarquias. A igreja primitiva era, na verdade, um mosaico caótico, cheio de debates e disputas teológicas. Os próprios textos do Novo Testamento revelam essas cisões. As cartas de Paulo denunciam comunidades que seguiam outros evangelhos e atacam falsos apóstolos. Há relatos nos Atos dos Apóstolos do confronto entre Paulo e Pedro sobre a inclusão dos gentios e a observância da lei judaica. Personagens como Tiago, irmão de Jesus, lideravam uma ala judaica diferente que se opunha à liderança paulina. Além disso, evangelhos canônicos como Mateus, Marcos, Lucas e João, que são diferentes entre si, refletem essas diferenças internas, cada um adaptado a públicos e teologias distintas. Um exemplo importante é o Evangelho de João, muito mais filosófico e teológico que os demais, escrito bem depois e destinado a responder questões que decorrentes das tensões internas. A formação do cânone bíblico, a lista oficial dos livros sagrados, foi um processo longo e marcado por exclusões políticas e teológicas. Centenas de textos circulavam, muitos autorizados por diferentes comunidades, mas só uma fração foi aceita como ortodoxa. Essa aceitação não ocorreu puramente por motivos espirituais, mas porque os líderes que ganharam poder, em especial durante e após o século IV, impuseram sua visão como dominante, marginalizando as correntes rivais. Constantino e os concílios cristãos, Nicéia, 325 d.C., Constantinopla, 381 d.C., e outros, desempenharam um papel decisivo para consolidar uma única estrutura hierárquica, doutrinária e institucional, capaz de administrar o vasto e diverso Império Romano. Compreender que o cristianismo inicial era plural e conflituoso não desmerece sua importância histórica e espiritual. Pelo contrário, nos convida a uma fé mais humilde e aberta, capaz de acolher a diversidade e reconhecer que nossas tradições são resultado de complexas negociações humanas. Mentira 5. A Bíblia é historicamente confiável. É comum acreditar que a Bíblia é um registro histórico preciso e literal dos eventos que narra, desde a criação até a vida de Jesus, a conquista de Jerusalém e o estabelecimento do cristianismo. A confiabilidade da Bíblia é vista como base para a fé e a moralidade, e questioná-la indevida seria colocar em risco toda a espiritualidade. Desde Spinoza e até a arqueologia moderna, essas narrativas têm sido examinadas com rigor científico e histórica. Por exemplo, o Êxodo, com milhões de israelitas vagando por 40 anos no deserto, quem acompanhou e confirmou? Escavações no Sinai não encontraram vestígios dessa movimentação. Censistas egípcios da época, que anotavam minuciosamente eventos importantes, não mencionam tal catástrofe. As genealogias bíblicas e a cronologia da criação, baseadas em linhagens e gerações, são incompatíveis com as descobertas em geologia, paleontologia e astronomia, que informam que a Terra tem bilhões de anos e a humanidade centenas de milhares. O Império de Davi e Salomão, descrito com grandiosidade, também não encontra respaldo arqueológico consistente. Jerusalém, naquela época, era uma cidade pequena e sem grande influência regional, segundo estudos de Israel Finkelstein e outros. Cidades como Jericó e Ai, famosas pela conquista nas narrativas bíblicas, apresentavam estados arqueológicos bem diferentes dos relatos, sem muralhas ou mesmo população na época descrita. A própria logística de alguns relatos parece impossível. Como Moisés poderia coordenar milhões de pessoas no deserto, garantir suprimentos e comunicar leis complexas oralmente? Os evangelhos apresentam inconsistências, como as datas conflitantes de nascimento de Jesus. Mateus cita o reinado de Herodes, Lucas o censo de Quirino, mostrando que os autores não tinham um consenso preciso sobre fatos biográficos. Além disso, faltam registros de historiadores romanos ou judeus da época mencionando Jesus, o que é estranho dada a importância posterior. As passagens do historiador judeu Joséfo são questionadas quanto à autenticidade,
especialmente o Testimonium Flavianum, provavelmente alterado por copistas cristãos. Isso não significa que Jesus não existiu, mas sim que o contexto histórico é mais complexo e menos documentado do que a tradição sugere. Spinoza e muitos estudiosos modernos ensinam que a Bíblia é literatura religiosa, teológica, não um livro de história científica moderna. Os textos foram escritos para transmitir mensagens espirituais, identitárias e morais em contextos políticos e culturais específicos. Eles misturam história, mito, poesia, parábola e tradição oral. Aceitar a Bíblia como documento teológico não exige abandonar a fé, mas sim amadurecê-la, entendendo que a verdade da Bíblia está em seus ensinamentos éticos e espirituais mais do que em sua precisão factual literal. Baruch Spinoza, como já mencionamos, pagou um preço altíssimo por suas convicções e pelo compromisso com a verdade. Em 1656, ainda muito jovem, foi excomungado de sua comunidade judaica com palavras duras que o condenaram socialmente e espiritualmente, marcando-o para o resto da vida. Seus escritos foram proibidos e numerosos setores da igreja o viam como uma ameaça à ordem religiosa e social. A coragem de Spinoza em submeter os textos sagrados ao exame racional e científico abriu caminhos, mas também criou inimigos poderosos, muitos dos quais preferem manter o silêncio sobre suas descobertas. Até hoje, nas instituições teológicas, há uma espécie de dupla linguagem. Nas salas de aula, a crítica bíblica é estudada e discutida. Nos púlpitos, discute-se uma versão simplificada, dogmática e cheia de certezas reconfortantes. Pastores que questionam abertamente doutrinas fundamentais frequentemente sofrem repressão, perda de cargos e marginalização. Essa esquizofrenia institucional protege o sistema de poder clerical que se apoia na infalibilidade do texto e da tradição. O sistema quis por séculos proteger a autoridade doutrinária e pastoral. Muitos acreditaram e ainda acreditam que essa proteção fortalece a fé. No entanto, a consequência para muitos fiéis, especialmente jovens que crescem com uma visão literalista e cheia de certezas simplificadas, tem sido o afastamento ou o abandono por não terem suas dúvidas e questionamentos respeitados e nutridos com uma fé madura que acolha a complexidade. Conhecer essas verdades pode ser perturbador à primeira vista, mas não precisa ser um caminho para o abandono da fé. Pelo contrário, um cristianismo que reconhece suas limitações humanas, que aceita o campo da história como campo legítimo para a investigação e que acolhe a pluralidade de interpretações, é capaz de uma espiritualidade mais rica e profunda. Muitos cristãos, através dos tempos, mantiveram uma fé sólida sem abdicar da razão, da crítica e da honestidade intelectual. Eles viram Deus não na infalibilidade cega dos textos, mas na experiência concreta do amor, da justiça, da compaixão e da transcendência. O próprio Jesus, conforme os evangelhos, criticou os religiosos da época que priorizavam tradições humanas ao invés da verdadeira espiritualidade. Spinoza não era ateu, mas sim um místico racionalista que via Deus como a essência do universo, um Deus que se manifesta na ordem, na natureza e na razão. Sua fé era diferente da ortodoxia, mas não menos genuína. Imagine um cristianismo que abraçasse a honestidade intelectual como virtude, que fizesse das dúvidas um caminho de crescimento e não uma ameaça. Uma religião assim teria força para dialogar com as mentes modernas, ampliar sua base e ser mais inclusiva e humilde. Este ensaio buscou iluminar 5 das principais mentiras confortáveis que sobrecarregam o cristianismo moderno: a autoria direta da Bíblia pelos profetas, a fundação do cristianismo por Jesus, a doutrina trinitária como ensinamento bíblico original, a unidade da igreja primitiva e a confiabilidade histórica literal da Bíblia. As reflexões de Spinoza e a pesquisa acadêmica moderna revelam uma fé construída em processo humano, histórico e cultural, cheia de nuances, conflitos e transformações. A escolha diante de cada um é clara:
Continuar numa fé baseada em certezas livres de questionamento ou abraçar uma espiritualidade fundamentada na busca pela verdade, ainda que essa verdade nos provoque dúvidas e reinterpretações. A realidade da história e da crítica não precisa destruir a fé, mas pode purificá-la, transformando-a numa experiência mais autêntica e resiliente. Portanto, este é um convite à coragem intelectual. Compartilhar esses conhecimentos, fomentar o diálogo honesto e, acima de tudo, respeitar a própria caminhada de fé como um caminho de busca, descoberta e transformação contínua.